Olá, bem-vindo ao programa Repórteres. Nesta edição, vamos acompanhar um dos capítulos mais intrigantes da política brasileira, a história do ex-presidente Lula. Como um imigrante pobre do Nordeste conseguiu se tornar um dos políticos mais amados do país e por que ele está hoje no centro das investigações de corrupção que ameaçam diretamente o futuro do Partido dos Trabalhadores. Para entendermos melhor esse quadro, precisamos conhecer melhor o seu protagonista. Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns, Pernambuco. O sétimo filho de Aristides e Dona Lindu cresceu em uma família pobre do sertão pernambucano. Como grande parte das famílias brasileiras, Lula e seus irmãos enfrentaram inúmeras dificuldades para se manter. Tentando fugir da miséria, eles se mudaram para São Paulo em um pau de arara para reencontrar o pai que havia saído de casa. O presidente nasceu numa família muito pobre e depois o pai não era muito responsável, né? E a mãe que realmente assumia a família. E finalmente eles vieram todos para São Paulo, né? O pai, inclusive, tomou rumo, né? E realmente a família toda teve uma vida muito dura, né? Na terra da garoa, trabalhou como vendedor ambulante, engraxate e office boy. Aos 15 anos, tornou-se aprendiz de torneiro mecânico e conseguiu um emprego em uma fábrica de parafusos, onde ganhou seu primeiro ordenado como metalúrgico. Foram os primeiros contatos com o sindicalismo. Quando ele entra no sindicato, né, a sua perspectiva de luta sindical é uma perspectiva muito limitada as coisas dos reajustes salariais, das melhores condições de vida e de trabalho dos operários, né? Ele não se destacava por uma discussão política ou por uma crítica política à ditadura. Em 1970, depois de perder a esposa grávida do primeiro filho, Lula passou a se dedicar intensamente à atividade sindical. Em 1973, casou-se com Marisa Letícia. Em 75, chegou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. A figura do Lula político começava a ganhar forma. A greve geral dos metalúrgicos do ABC foi um grande marco na trajetória de Lula. Ali surgiu o líder Luiz Inácio Lula da Silva. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e, o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Lula, na década de 70, surge no sindicalismo brasileiro uma grande novidade. Ele renova o sindicalismo brasileiro e ele, num momento difícil da vida nacional, ele se destaca como líder de uma luta de trabalhadores, ao mesmo tempo que ele junta essa luta de trabalhadores com a luta por democracia e liberdade no Brasil. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Era um momento de muita dificuldade, como eu falei, e ele sobressai como uma nova liderança surgindo no país. Era uma liderança nova, porque logo depois vieram outras lideranças, mas que retornavam ao país depois de um longo período afastado. Lula não, Lula surge aqui e surge como uma liderança nacional. Em 1980 foi criado o Partido dos Trabalhadores, um dos mais importantes da redemocratização do país. Lula foi o primeiro a presidir o PT. Era necessário fundar um partido que fosse dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores não mais ficariam ali rodando como mariposas em torno das luzes dos políticos tradicionais. Era preciso que eles próprios formassem um partido que dissesse respeito aos seus interesses. E aí eles procuraram aliados entre intelectuais independentes, entre lideranças
que haviam participado da luta armada contra a ditadura e que já tinham desistido da luta armada. Para o professor Daniel, a transformação do PT ao longo dos anos foi fundamental para a chegada de Lula à presidência. O PT vem sofrendo uma transformação que é de um partido que se apresentava com um discurso mais radical, não é? Às vezes até um tanto revolucionário, né? Isso marcou, por exemplo, muito a primeira campanha do Lula, em 1989, quando ele perdeu as eleições para o Collor. A partir daí, né, ao longo dos anos 90, o PT vai mudando de pele, né, digamos assim. Ele vai adotando uma visão mais reformista. Depois de bater na trave 3 vezes, Lula finalmente é eleito presidente do Brasil. O petista recebeu mais de 52 milhões de votos no segundo turno. Seus 2 governos foram marcados principalmente pela implementação de programas de distribuição de renda, como Bolsa Família, e de acessos dos mais pobres a linhas de crédito, geração de empregos e melhor qualidade de vida. Você tem um conjunto de medidas que favoreciam enormemente as classes populares, mas também um conjunto de políticas que favoreciam as indústrias, o agronegócio, né? Conjunto de programas sociais transformou a realidade brasileira. Essa transformação da realidade brasileira, ela acabou impactando diretamente num crescimento da nossa economia. O Brasil ele sai da 15ª posição econômica no mundo e vai à 7ª economia mundial. Um dos maiores escândalos do governo Lula eclodiu em 2005, decorrente de uma entrevista que o então deputado federal Roberto Jefferson concedeu à Folha de São Paulo. O caso ficou conhecido como Mensalão. O esquema contava com a compra de votos por parte do PT na Câmara dos Deputados, no valor de R$30 mil, retirados dos caixas públicos do país. Esse primeiro escândalo grande do Mensalão, que apareceu no final do primeiro governo dele, né, teve um impacto, certo, porém não foi decisivo, porque no ano seguinte ele já conseguiu a reeleição. Para o cientista político Eduardo Prates, o Mensalão é um problema político do país que vem de longa data. O escândalo do Mensalão, ele na verdade, ele se apresentou como uma ponta de um iceberg estruturante do país. Um problema que sempre aconteceu, que sempre existiu nesse país. O que a gente tem é a dificuldade de você coordenar uma agenda política a partir de uma relação entre o executivo e o legislativo, onde o legislativo rapta parte do poder do executivo. Você vai ver a seguir a primeira condenação de um ex-presidente por corrupção. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, mas a sua influência política o mantém solto, mesmo após o veredito. Você vai entender logo após o intervalo.